Na mesma linha de raciocínio, agora eu queria convidar a doutora Carolina Kassab, que é hematologista do Hospital Sírio-Libanês, para agora abordar a profilaxia nos pacientes cirúrgicos. Aqui a gente vai ver que o cenário é diferente, os estudos e a positividade dos estudos também é bem diferente em relação aos pacientes clínicos e também tão importante quanto. Carolina. Olá, bom dia a todos. Olá, bom dia a todos. Eu queria agradecer ao professor Renato pelo convite. Para mim é uma honra imensa e também uma responsabilidade imensa estar dando aula aqui para vocês em meio a esses grandes nomes da cardiologia e da hematologia nacional e internacional. Eu vou falar um pouco de profilaxias em pacientes cirúrgicos. Minha aula vai refalar alguma coisa que a doutora Ludmila e o doutor Francisco já falaram. Que tromboembolismo venoso é uma causa importante de morte prevenível nos pacientes hospitalizados. Acho que esse dado já foi repetido exaustivamente aqui nesse simpósio. E que essa morte é uma morte prevenível. 1/3 das 200 mil quase mortes relacionadas ao tromboembolismo venoso nos Estados Unidos são mortes preveníveis. Então, a gente tem que considerar a tromboprofilaxia em todos os pacientes cirúrgicos. Já repetindo dados, é a causa mais comum identificável em pacientes americanos internados e a incidência nessa população cirúrgica é 0,2 a 0,3% de tromboembolismo pulmonar. Então, no final dessa aula, meu objetivo é que vocês saibam, pelo menos tenham uma ideia de que paciente deve receber profilaxia, quando começar essa profilaxia, a duração, lembrar que existem métodos mecânicos, então que paciente deve receber os métodos mecânicos apenas, e estratificar o risco de complicações hemorrágicas. Aqui, nessa população de pacientes cirúrgicos, a gente tem 3 grupos, eu diria, diferentes. Pacientes submetidos a cirurgias ortopédicas maiores, que são os pacientes de maior risco, a cirurgia geral não ortopédica, e dentro dessa cirurgia geral ortopédica tem os contextos do paciente com câncer, que eu abri um parênteses para falar alguns poucos diapositivos sobre eles, porque são pacientes de alto risco tromboembólico. Então, no contexto da cirurgia ortopédica maior, o que nós temos hoje? As 3 cirurgias grandes ortopédicas são a artroplastia total de joelho, de quadril e a fratura de quadril. Além disso, eu vou falar um pouquinho de outras cirurgias ortopédicas, porque a gente vê muita gente fazendo profilaxia indevida em paciente com apenas imobilização ou que rompeu o ligamento do joelho, então eu vou falar um pouquinho desses pacientes. Então, a cirurgia ortopédica maior está aumentando a frequência no mundo, tem 200 mil procedimentos ano só de artroplastia de quadril nos Estados Unidos, e o risco é, como já se sabe, um maior em todas as especialidades cirúrgicas. O que falam os guidelines? Para você usar agentes farmacológicos, a não ser que estritamente contraindicados pelo risco de sangramento. Inicialmente, por um mínimo de 10 a 14 dias, eu vou mostrar para vocês que essa profilaxia deve ser estendida. Tá? Agora a gente se fala até 35 dias de profilaxia. Você pode escolher entre heparina de baixo peso molecular, baixas doses de heparina não fracionada, aspirina, fundaparinux, apixabana e os novos anticoagulantes orais, da bigatrana e rivaroxabana. Vou mostrar também qual que é o melhor e mais indicado para cada situação. O que acontece? Nos estudos nas últimas décadas, todos mostraram a indiscutível superioridade da heparina de baixo peso molecular sobre os outros agentes anticoagulantes profiláticos. Tá? Isso não tem o que discutir. Ela reduz consistentemente o risco em 50% sem diferença em sangramento maior. Enquanto que isso, a heparina não fracionada em baixa dose reduz 13 tromboses sintomáticas, mas ao custo de 4 sangramentos maiores nessa população estudada. Então, aqui só para mostrar a vantagem, o quanto reduziu comparado com sem profilaxia, tá? A heparina de baixo peso molecular, e mostrar que esse benefício de você dar a heparina de baixo peso molecular continua do 15º ao 35º dia. Tá? O risco ainda, o paciente que não recebe profilaxia ainda está sob risco aumentado de tromboembolismo venoso tanto e embolia pulmonar do 15º ao 35º dia depois da cirurgia. E o que falar das novas drogas? Porque agora, com um boom de milhares de estudos, com as novas drogas, todos os estudos com grande número de pacientes, todos estudos bem feitos, com um bom nível de evidência,
O que a gente tem para falar delas? Hoje em dia, a gente gosta muito, os ortopedistas gostam muito já de prescrever as novas drogas e, sem dúvida, elas estão ocupando um espaço cada vez maior, como o Renato falou ontem, eu gostei, nós estamos no final do início, foi esse termo que você usou, da era dos novos anticoagulantes orais. É mais fácil para o paciente, ainda mais um paciente que vai para casa, continuar tomando a medicação, imagina até 35 dias de injeção subcutânea, o paciente não gosta, mas o que nós temos de evidência? Em relação a uma análise que comparou todos os estudos de profilaxia, tem alguns comparativos de estudos de anticoagulação, mas de profilaxia eu encontrei esse, que compara todos os estudos de artroplastia total de quadril e joelho com as novas drogas. Importante ressaltar que algumas posologias diferentes, tá bom? Esses aqui são os estudos com quadril e joelho com a dabigatrana, com a rivaroxabana, que é o xarelto, e com a pixabana. O que acontece? Aqui a dabigatrana tem algumas posologias diferentes, 220 e 150, e também comparou com doses diferentes de enoxaparina, tá? Aqui 40 e aqui uma vez por dia e 30 duas vezes por dia. Mas o que mostraram todos esses estudos? Os novos anticoagulantes orais parecem ter uma vantagem em relação à prevenção de eventos trombóticos, tá? Todos favorecem os novos anticoagulantes ao custo de um risco um pouco aumentado de sangramento. Quais potencial vantagens farmacológicas ainda precisam ser estudados, além da vantagem clara, que é a via de administração, e a vantagem de que ele também não provocaria trombocitopenia induzida por heparina. Cabe ressaltar também que essas drogas ainda não têm estudo com número suficiente de pacientes para fratura de quadril, só para cirurgias eletivas. O que os guidelines dizem para a gente usar atualmente em 2015? Ainda sugere o uso da heparina de baixo peso molecular, tá bom? Em preferência dos outros. Não é errado você usar os outros, tem um bom nível de evidência, mas ainda o mais recomendado, na dúvida, é a heparina de baixo peso molecular. Por quê? Desculpa, antes eu vou falar quando começar. A gente começa 12 horas antes ou 12 horas depois da cirurgia. Hoje em dia está provado que é mais benéfico do que começar com intervalo de 4 horas. Tender a tromboprofilaxia até o dia 35. Antigamente a gente tinha um paradigma de que joelho até o 14º dia, quadril até o 35º dia, mas hoje os estudos mostram que nas duas situações deve se estender até o 35º dia. E durante a estadia hospitalar do paciente, você deve usar também o compressor pneumático. Por que não dar rivaroxabana como primeira opção? O guideline da CHEST sugere que esse efeito benéfico ainda da rivaroxabana vai ser suplantado por 9 sangramentos a mais por 1000. Então, o custo seria um pouco elevado para esse subsídio de pacientes. A dabigatrana, é o que eu falei, os estudos mostram diferentes esquemas posológicos, então talvez você tenha uma eficácia igual, mas um custo também de um sangramento aumentado. A gente vai precisar de uma experiência a mais longo prazo para bater o martelo se realmente a dabigatrana vai ou não substituir a enoxaparina. A mesma coisa com a pixabana, que parece ter um efeito de sangramento menor, porém ainda tem a ausência de estudos a longo prazo. Aqui eu botei esse slide só para falar do contexto Brasil, porque Brasil também é um país que muitos pacientes são operados pelo SUS, não tem a menor condição de comprar a heparina de baixo peso molecular para aplicar em casa, muito menos novos anticoagulantes orais, que ainda são caros. Então, o que a gente faz com esses pacientes que não têm dinheiro? A gente dá aspirina, a gente dá os antagonistas da vitamina K. A aspirina foi avaliada num estudo bem grande, que é o estudo PEP, com mais de 15 mil pacientes, mostrou que pode ser benéfica na prevenção de tromboembolismo venoso, 7 trombolismos comparado com não profilaxia, porém, ao custo de 2 infartos maiores, teve 2 infartos peri-procedimento, tá? E ainda precisa de uns dados mais conclusivos a respeito desse infarto do miocárdio. E talvez 3 episódios de sangramento maior.
O antagonista da vitamina K também teve uma boa redução em tromboembolismo sintomático, mas também foi implicado em sangramento maior. E o antagonista da vitamina K, a gente sabe que também tem que fazer um controle adequado de INR, e esse mesmo paciente no contexto SUS muitas vezes não volta para controlar o INR. Compressão mecânica tem um risco, uma redução de risco relativo bastante boa e expressiva. A gente não lembra muito, às vezes, da compressão mecânica, mas no contexto de pacientes clínicos, de ortopedistas tendem a lembrar mais, gostar mais, porque, enfim, não sangra. E um grande desafio ainda da compressão mecânica, principalmente da compressão pneumático externo, é a aderência. Muitas vezes a gente vai no quarto, o paciente está sem o compressor, ele levantou para tomar banho e não pôs. No primeiro dia ele acha uma delícia, que está massageando o pé. No segundo, no terceiro dia, ele enche o saco, não deixa ele dormir, aquele compressor não usa mais. Tem recomendação grupo específico para cirurgia ortopédica? Não. Ao contrário da cirurgia não ortopédica, que eu vou falar um pouco depois, como na cirurgia ortopédica o risco de trombose suplanta em muito o risco de sangramento, a gente acaba fazendo profilaxia para todos os pacientes, a não ser que tenha uma condição realmente muito elevada, um risco muito elevado de sangramento. Tem alguns scores que levantam o risco individual, como doenças cardiovasculares, índice de massa corpórea, índice de comorbidade de Charlson, idade maior que 85 anos, mas esses a gente usa num âmbito individual, mas não tem uma recomendação em termos de população. Outros procedimentos ortopédicos, que aqui eu falei, cirurgia de rompimento de ligamento ou imobilização por uma fratura de membro inferior. Pacientes que fazem artroscopia ou imobilizam o membro inferior e não tem história prévia de tromboembolismo, a gente não deve fazer profilaxia. No Brasil, eu vejo gente médico dando profilaxia até para quem vai viajar 4 horas de avião. Então, eu achei importante esse diapositivo por isso, para a gente também segurar um pouco a nossa vontade de dar anticoagulante. Agora vamos falar dos pacientes cirúrgicos não ortopédicos. Também, como já foi extensamente dito aqui, é uma medida de qualidade do atendimento ao paciente, a prevenção de tromboembolismo venoso. Existem métodos mecânicos e farmacológicos e a combinação produz os melhores resultados. A gente sempre deve estratificar esses pacientes não cirúrgicos, tá? Então, ao contrário dos pacientes ortopédicos, para os pacientes cirúrgicos não ortopédicos tem uma estratificação de risco com 2 scores bastante usados, que são o score de Rogers e de Caprini. Tá? Então, você estima o risco de trombose, estima o risco e as consequências do sangramento, o tipo de cirurgia, sempre considerar a compressão mecânica e questionar a duração, quanto tempo vai ficar esse seu paciente com a profilaxia. Aqui é o score de Rogers, que vai usar uma série de variáveis, ninguém vai saber decor, mas considera o tipo de cirurgia, o risco anestésico, sexo feminino também ganha 2 pontos, o tamanho dos work RVUs, do porte cirúrgico e do paciente, das comorbidades, também ganha 3 ou 2 pontos. Câncer, quimioterapia, sódio, transfusão e ventilador dependente também pontuam. Hematócrito, bilirrubina, dispneia, albumina, cirurgias de emergência também pontuam. Você vai colocar seu paciente nessa pontuação. Tem um outro score que é o de Caprini. Esse score utiliza alguns dados que nem sempre a gente tem na admissão do paciente, que são fator 5 Leiden e anticoagulante lúpicos, que são dados mais laboratoriais, e homocisteína, tá bom? Mas também é um score bastante validado. E aqui, a diretriz categoriza esses pacientes em muito baixo risco, risco moderado e alto. Eu quero mostrar aqui nesse diapositivo que pacientes que pontuam pelo mesmo score, dependendo do tipo de cirurgia, eles podem ter o risco muito baixo ou baixo, que é o caso de paciente que tem 2 pontos no score de Caprini, mas vai fazer uma cirurgia plástica, que é uma cirurgia com um risco mais baixo. Então, ele entra num score de muito baixo e acaba não tendo necessidade de uma profilaxia. Porém, se ele for pontuar como um risco 2 também no Caprini, mais uma cirurgia urológica ou vascular, acaba entrando no risco baixo e ganha uma profilaxia pelo menos mecânica.
E os riscos de sangramento maior. É importante também a gente avaliar se o seu paciente tem um risco de sangramento maior ou se esse sangramento maior vai trazer consequências graves, como é um sangramento intraparenquimatoso do sistema nervoso central, ou mesmo até na cirurgia plástica, que o sangramento pode prejudicar o resultado estético da cirurgia. Então, qual é a recomendação? Você classifica o paciente, de acordo com aqueles scores, no risco muito baixo, baixo, moderado e alto. A partir do risco moderado, você já vai usar uma heparina de baixo peso molecular ou uma heparina não fracionada em baixas doses. Se for um risco moderado, ou profilaxia mecânica. Se for um risco alto, você vai associar a profilaxia mecânica. Se o paciente tiver risco alto de sangramento, você vai pesar o risco-benefício, mas sempre, a partir do risco moderado, colocar esse paciente em profilaxia mecânica. Então, aqui é mais ou menos para resumir aquela tabela anterior. Paciente com risco muito baixo, a única recomendação é ele andar, deambulação precoce. Paciente com risco baixo vai usar profilaxia mecânica e, a partir do risco moderado, a não ser que contraindicado por risco de sangramento maior, você vai usar as heparinas de baixo peso molecular. Para cirurgia vascular e cirurgia plástica, como ainda não tem scores validados, a gente usa o mesmo score que são utilizados para a cirurgia geral. Cirurgia cardíaca, se não for complicada, você deve usar profilaxia mecânica. Se o paciente complicar e por algum motivo não hemorrágico ficar prolongado muito mais tempo no hospital, você deve usar enoxaparina também, heparina de baixo peso molecular. Mesma recomendação vale para a cirurgia torácica. Pacientes com craniotomia e cirurgia espinhal, é sempre importante o diálogo com o novo cirurgião, com o neurocirurgião. Então, você vai iniciar a profilaxia medicamentosa apenas quando a hemostasia estiver restabelecida, enquanto isso, utilizar a profilaxia mecânica. A gente tem que lembrar que isso é um processo dinâmico, não é porque você não começou dando profilaxia medicamentosa que você nunca mais vai dar. Eventualmente, o paciente se estabiliza, normaliza a hemostasia, para de sangrar, você pode começar um pouco mais tarde do que aquelas 12 horas, daqueles 24 horas que são recomendados começar com a heparina de baixo peso. Paciente com trauma também, a gente sugere a heparina de baixo peso. E se ele tiver alto risco de trombose, usar a heparina de baixo peso mais o compressor mecânico, a não ser que ele tenha fraturado uma perna ou uma fratura de membro inferior. Um parênteses para falar dos pacientes com câncer. Aqui o cenário fica um pouquinho diferente, porque paciente com câncer a gente sabe que tem um risco bastante aumentado de trombose, como a doutora Ludmila já mostrou, que pode ocorrer em 4 até 20% dos pacientes, e é uma das principais causas de morte nesse subgrupo de pacientes. O câncer aumenta em 4 vezes o risco de trombose, e o uso de quimioterapia nesses pacientes aumenta 6 vezes e meio o risco. Então, ele tem um risco 2 vezes maior, um paciente com câncer que vai ser submetido a uma grande cirurgia tem um risco 2 vezes maior que um paciente que pode ser submetido até a mesma cirurgia, uma laparotomia via aberta, do que um que não tem câncer. Outros fatores de risco são a plaqueta mais alta para a quimioterapia e a presença de mutações protrombóticas. Então, o que a gente vai fazer com esses pacientes? A gente vai avaliar os riscos adicionais, que são idade avançada, estadiamento avançado da doença, duração prolongada da anestesia, imobilização pós-cirúrgica prolongada e uma história prévia de câncer. E vai considerar todos para tromboprofilaxia e, preferencialmente, tromboprofilaxia medicamentosa, nesses casos, também com heparina de baixo peso molecular. Tá? Você tem que começar o mais cedo que você conseguir e adicionar métodos mecânicos preferencialmente. Profilaxia 7 a 10 dias, considerar prolongar essa profilaxia por mais 4 semanas em pacientes que têm uma doença estadio avançada, que também causa mais trombóticos, doença residual, pacientes muito obesos e aqueles pacientes que têm história de trombose prévia associada ou não ao câncer. Esse slide é só para mostrar essa linha principal. Todos os pacientes devem ser considerados para intervenção medicamentosa de profilaxia, tá? Considerar estender a profilaxia, e para mostrar que pacientes com câncer em regime ambulatorial não cirúrgico não devem receber profilaxia, a não ser pacientes mieloma múltiplo em uso de talidomida. Então, concluindo, aonde que nós estamos em 2015? Quais as conclusões que a gente pode tirar dessa aula? Considerar sempre uma profilaxia farmacológica para pacientes de cirurgias ortopédicas maiores, para pacientes oncológicos,
para pacientes que já contam uma história prévia de tromboembolismo venoso, e nesse grupo de maior risco considerar uma profilaxia estendida, pelo menos mais do que 14 dias. Pacientes em cirurgias não ortopédicas, você tem que considerar os scores, avaliar os scores disponíveis, paciente a paciente, desculpa. Lembrar do compressor pneumático e da meia, porque a gente conversando com médicos, eu vejo médicos não hematologistas, muito clínicos, não acreditam que compressor funciona. A heparina de baixo peso molecular ainda é a melhor escolha, e lembrar que o filtro de veia cava não é mais recomendado, nem em pacientes oncológicos, nem em pacientes não oncológicos, e que o rastreamento periódico com ultrassom de membros inferiores em pacientes não sintomáticos não é recomendado. Questões ainda não respondidas. Será que os novos anticoagulantes vão substituir definitivamente a heparina de baixo peso molecular? Qual é o peso da aspirina, principalmente no contexto Brasil, no contexto socioeconômico de pacientes mais pobres? Como agir em frente a situações específicas de pacientes, por exemplo, pacientes que têm uma trombofilia documentada ou no subsídio de mulheres grávidas, pacientes com doenças hepáticas e renais que atrapalham a excreção dos novos anticoagulantes, como agir nesses casos, que a gente ainda não sabe. Contexto econômico, e para isso acredito que precisam de novos estudos, vão responder a essas questões. Obrigada.